Camundongo. Menos de 30 gramas de peso, mas um potencial de destruição sistêmica imensurável. O Mus musculus não precisa te morder para ser fatal. Ele é o espião silencioso da sua despensa. O perigo real aqui atende pelo nome de Hantavírus. Imagine o cenário. Você abre um armário antigo e varre a sujeira acumulada. Ao levantar aquela poeira, você está inalando partículas secas de urina e fezes infectadas. O vírus entra pelos seus pulmões como um cavalo de Troia biológico. Em pouco tempo, seus alvéolos começam a falhar e o fluido inunda o sistema respiratório. É uma morte por afogamento seco, executada por um animal que você achou inofensivo atrás da caixa de cereal. O camundongo prova que na biologia, o tamanho é a maior mentira já inventada. Rato de telhado. O acrobata da morte. O ratos domina as alturas, os sótanos e as fiações elétricas, usando sua cauda longa como um estabilizador de alta precisão para invasões verticais. Ele traz consigo a bagagem histórica mais pesada da natureza, a peste bubônica. Embora pareça um fantasma dos livros de história, a bactéria Yersinia pestis ainda circula silenciosamente. O rato é apenas o transporte, o gatilho real é a pulga. Quando o sangue do rato esfria, a pulga salta para o próximo hospedeiro quente. Você. O resultado é uma necrose galopante, onde seus gânglios linfáticos incham até explodir em bulbos negros. O rato de telhado é o lembrete vivo de que a Idade Média nunca terminou de verdade. Ela apenas se escondeu no seu fogo, esperando uma oportunidade. Se você busca entender os mecanismos mais sombrios do mundo natural, junte-se ao nosso instituto. Clique no botão de inscrição e decifre o código da natureza conosco todos os dias. Agora, desça até as profundezas onde não há retorno. Ratazana de esgoto. O tanque das sombras. A ratos norvégicos é a força bruta da evolução urbana. Pode prender a respiração por 3 minutos, nadar quilômetros e roer canos de chumbo com dentes que nunca param de crescer. Ela é o reservatório mestre da leptospirose. Aqui, a mecânica de ataque é hídrica. A bactéria vive nos rins desses animais e é expelida em volumes massivos na urina. Em épocas de chuva, o esgoto transborda e a cidade se torna um caldo de cultura invisível. A bactéria entra por qualquer microfissura na sua pele ou pelas suas mucosas. Uma vez dentro, ela inicia uma demolição sistêmica, insuficiência renal, hemorragia pulmonar e uma icterícia profunda que deixa sua pele amarela antes do colapso final. A ratazana não precisa te encarar para te vencer. Ela simplesmente contamina o mundo ao seu redor e espera você tocar na água errada. Rato do campo. O mutante selvagem. Aqui o jogo muda drasticamente. Falamos de gêneros como o Ligorizomes, que habitam as franjas das plantações e as matas fechadas. O perigo aqui não é a falta de saneamento, mas sim o desequilíbrio ecológico puro. Ele é o portador das febres hemorrágicas. Diferente das doenças urbanas que levam tempo, as febres hemorrágicas são ataques viscerais e rápidos. O vírus dissolve a integridade dos seus vasos sanguíneos por dentro. Você começa a sangrar internamente e por todos os orifícios. É uma falência múltipla de órgãos acelerada, um bioterrorismo natural que prova que a fronteira entre a civilização e o caos biológico é mantida por uma fina linha de roedores que decidem ficar na floresta. Quando eles se aproximam das casas rurais, o índice de letalidade dispara para níveis de filme de terror. Rato de pés brancos. Pequeno, de olhos grandes e de aparência inofensivo. Ele é o motor invisível por trás da doença de Lyme. Diferente de outros ratos, ele é o reservatório primário da bactéria Borrelia burgdorferi. Ele serve como o banquete inicial para os carrapatos que carregam a carga bacteriana do sangue do roedor diretamente para seu sistema circulatório. O que começa como uma mancha vermelha na pele evolui para uma invasão multissistêmica, dores articulares crônicas, paralisia facial e, em casos graves, inflamação no cérebro e no coração. O rato de pés brancos mostra que a rede da morte é complexa. Ele não precisa entrar na sua casa, basta que você caminhe pela grama onde ele dormiu. Rato gigante africano. Do tamanho de um gato doméstico e com uma inteligência que assusta pesquisadores. Embora sejam famosos por serem treinados para farejar minas terrestres, seus bagagens biológicos guardam um segredo perigoso: a varíola dos macacos. Em 2003, esses gigantes foram exportados como animais exóticos e desencadearam um surto inesperado em outro continente. Eles são pontes biológicas perfeitas. Um vírus que deveria estar restrito às selvas profundas atravessa oceanos no sistema linfático desses roedores maciços. O rato gigante mostra que o tamanho do hospedeiro é proporcional ao tamanho do problema que ele pode causar. Ele é um reservatório ambulante de patógenos exóticos, provando que o comércio de animais, na verdade, é um transporte de armas biológicas que a nossa imunidade ainda não aprendeu a combater. Rato canguru, o sobrevivente absoluto. Este roedor habita os desertos mais implacáveis do planeta, onde a água é um mito. Este roedor evoluiu para nunca precisar beber uma gota de líquido na vida. Ele sintetiza a água metabolicamente a partir de sementes secas.
Mas essa adaptação extrema trouxe consigo um isolamento que transformou suas bactérias em armas únicas. Ele é o portador da febre da mordida do rato, causada pela bactéria Spirillum minus. No vácuo hídrico do deserto, essa bactéria se tornou uma defesa secundária brutal. Uma única mordida desse sobrevivente dispara uma inflamação que viaja direto para seu coração, causando endocardite. O sistema imunológico entra em colapso tentando combater um organismo que aprendeu a viver no limite da vida. O rato canguru é o relembrete final de que onde a vida é mais difícil, as ferramentas de morte são mais afiadas. Rato cristado africano, o único roedor do mundo que usa um veneno letal de forma externa. Ele não produz seu próprio veneno, ele o sequestra. Ele mastiga as raízes e a casca da árvore Acontanera, a mesma planta que tribos usam para fabricar flechas envenenadas, e espalha a saliva tóxica em pelos especializados nos seus lados. O resultado é uma armadura química de oabina, um cardiotônico tão poderoso que pode causar uma parada cardíaca fulminante em quem ouse tocá-lo. Ele é a prova de que a natureza não precisa de presas para matar. Às vezes, um simples toque na pelagem errado é o seu último erro. Esses 8 animais provam que a evolução não se importa com a sua sobrevivência, mas com a propagação de quem transporta a carga mais eficiente. O bioterrorismo dos ratos é um ataque silencioso, químico e sistêmico que corrói o corpo por dentro ao longo de dias. Mas na natureza existe uma forma de letalidade muito mais direta e imediata. Enquanto o rato precisa de tempo para te derrubar, existe uma lista de criaturas cujo toque liquida seu sistema nervoso em menos de 60 segundos, transformando seu sangue em algo que seu coração não consegue mais bombear. Se você acha que a doença é o pior cenário, você precisa conhecer agora cada animal com o veneno mais letal do planeta.